Olá, Rosângela Franco, no canal Fala Rô, mais uma vez aqui com vocês. Gente, quanto tempo, que saudade, que saudade. Mas foi necessário porque nós tivemos uma situação de enfermidade na família e vocês vão estar assistindo um vídeo de uma live que o Dr. Jefferson Argout me convidou. Dr. Jefferson, ele é nutricionista ortomolecular, terapeuta integrativo complementar e tantas outras coisas. Ele é muito bom, tá? E ele me convidou para estar dando depoimento de uma reversão, né, do tratamento, né, do controle da reversão, da evolução de uma situação na saúde da mamãe. Ela foi diagnosticada com uma situação, eu não quero ficar falando, eu quero que vocês assistam, e aí quando vocês assistirem, vocês vão ver, em 2 dias ela respondeu ao tratamento, tá ok? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui assistindo, feliz por estar novamente aqui com vocês, tá ok? E não vou falar mais nada, eu quero que vocês assistam o vídeo. Solta a vinheta. Vamos dar um início mais oficial mesmo, porque a gente está aí com o pessoal nos acompanhando, né, uma satisfação bem grande. E a respeito disso, a gente, né, criou essa live, tanto pela alegria, assim, né, pela a satisfação da Rosângela, com o resultado que a gente está tendo. E eu já há bastante tempo guardando algumas informações, guardando alguns resultados, e eu resolvi agora, né, aproveitar esse momento e a gente falar sobre isso, né, contar mais sobre como acontece, o que está acontecendo, né? Então, a gente criou aí a live mal de Parkinson, né, e parkinsonismo, e um depoimento sobre resultados, né, de controle e reversão que a gente teve. E então a nossa chamada hoje, né, foi Parkinson, neuroinflamação, neurocovid, reversão. E interessante, né? Eu quero dar um alerta para quem está nos assistindo, até porque esse vídeo vai ficar gravado, né? Espero que dê tudo certo para gravar aqui, e vai ficar no ar. Então, é um alerta bem interessante. A abordagem da nossa live hoje, a abordagem que eu principalmente vou fazer, ela não vamos falar em cura do Parkinson, não é esse o objetivo, não é falar que tem cura para o Parkinson, não é nenhuma descoberta milagrosa, tá? A gente vai falar sobre fisiologia comprometida, bloqueio fisiológico. É isso que acontece numa doença como o mal de Parkinson. E a gente vai falar sobre reversão de sintomas, né? E também reversão da progressão da doença. Isso é um controle, né, para que a patologia não fique avançando. E essa é a abordagem principal. O aumento da qualidade de vida, que é o ponto-chave, ponto principal, em qualquer terapêutica que eu faço, sempre é voltado para melhorar a qualidade de vida, porque nem tudo se consegue uma remissão completa, né? Nem sempre se consegue isso, mas a gente consegue uma qualidade de vida muito melhor. E também, né, dentro do alerta, né, que a gente vai falar sobre tratamento nutricional, tratamento ortomolecular, tratamento natural. Esse é o foco, né, é o alerta que tem sobre o que a gente aborda na live. A motivação de fazer a live, como eu já, né, comentei, são diversos casos tratados que eu já tenho, né, e controlados e guardados há muito tempo, como relato assim na mídia, como relato para as pessoas que me acompanham sobre resultados com o mal de Parkinson, né, que é uma doença neurodegenerativa. E o objetivo clínico e específico, né, da minha prática realmente é proporcionar uma expectativa, né, de existência com qualidade de vida no lugar de sofrimento e uma morte vergonhosa, que é o que acontece quando se tem uma doença neurodegenerativa. A pessoa vai perdendo, com o tempo, vai perdendo suas funções, perdendo suas habilidades, deixando de ter uma qualidade de vida, deixando de viver e até de interagir com as pessoas, com o meio, com as coisas, né? E perdendo a capacidade, né, Rosângela, de interagir com ela própria, né? Então, a própria percepção da pessoa é perdida em doença neurodegenerativa. Então, isso é muito triste, é muito desgastante quando a gente lida com pessoas próximas e quando a gente lida também com pacientes, né, com clientes.
Então, esse é realmente o meu objetivo principal, né, de estar associando aí o aspecto clínico e científico em tudo que eu faço, porque tem muito trabalho falando sobre isso, né. Então, quem me acompanha, quem já sabe, né, eu sou Jefferson Argus, sou nutricionista, formado em nutrição e especializado, né, em nutrição funcional, também em saúde quântica, e ao longo da minha carreira, que já começou aí há 30 anos praticamente, eu venho, antes da nutrição, já vinha como terapeuta holístico, né, que hoje o reconhecimento, a nomenclatura toda é como terapeuta integrativo e complementar, e isso me trouxe já para dentro da nutrição com outro olhar, um olhar diferente, já num viés da leitura do que é uma patologia, do que é um doente, porque eu aprendi já desde cedo, quando eu comecei eu aprendi a tratar o doente, tratar a pessoa, o indivíduo, não tratar da doença, né? Então, a doença a gente entende, estuda a doença, pesquisa, a gente precisa saber da doença, né, até a fisiopatologia, mas o foco num tratamento, uma abordagem, não é a doença, não me interessa tratar a doença e cuidar dela e fazer ela durar ou durar menos, né, e estar em função. É o doente, né, o indivíduo. Então, essa experiência ao longo desses 30 anos, já em torno de aí mais de 20 anos já lidando com mal de Parkinson, né, com parkinsonianos, e abordando esse tipo de patologia, de acometimento, de enfermidade, que é bem grave, mas muitas, assim, dezenas de casos eu consegui, com o tratamento, a pessoa teve uma boa resposta e a gente teve sempre bom resultado com isso. Então, é uma doença aí que já existe, já é conhecida há mais de 200 anos, literalmente 204 anos, né? Porque em 1817, né, James Parkinson descreveu essa doença, né, e foi descrita como paralisia agitante. E aí, com o passar do tempo, né, mais adiante, um outro pesquisador, né, Jean-Martin Charcot, sugeriu a mudança do nome, né, porque a enfermidade de paralisia agitante ele definiu como mal de Parkinson, devido ao descobridor, né, quem, né, descobriu e diferenciou essa doença. E esse pesquisador, né, o Jean Martin, ele diferenciou o Parkinson da esclerose múltipla, que foi bem interessante isso, porque os sintomas são parecidos, há semelhanças, né? Mas aí depois ele fez uma diferença e aí ele então definiu melhor os tipos de sintomas, né? Que é clássico no Parkinson e o que é clássico na esclerose múltipla, né? Tanto que no tremor, que é uma característica básica do Parkinson, né? O tremor no Parkinson ele é um tremor mais lento e na esclerose múltipla é um tremor mais acelerado, né? Mais rápido. Então ele fez uma diferença. E aí a gente tem, né? Nosso objetivo não vai ser falar sobre características e sintomas, sabe que isso aí está na literatura e todo mundo tem acesso. Mas a gente tem como características principais, né, descritas e o que eu vejo, né, sempre que eu estou com esse tipo de clínica, é o tremor de repouso, né? E isso caracteriza bastante. São oscilações amplas, né, que elas sucedem ali com a frequência de 3 a 8 oscilações, né, por segundo. E isso é cansativo, né? Leva uma estafa neuromuscular muito grande, né? E a pessoa também, o cliente, ele se sente ali, o doente se sente desconfortável, né? Porque ele tem noção que aquilo ali é uma coisa chata, ele não consegue controlar. Eu convivo até bastante com parkinsonianos, infelizmente nem todos são meus clientes, né? As pessoas às vezes não acreditam, não aceitam, né? E tem uma cultura muito grande, assim, de que quando um profissional né, sugere uma terapêutica diferente, algo que pode proporcionar diferente, tem que perguntar para o fulano lá que trata ele, que acompanha, tem que perguntar, né, para o médico lá e tal, e o médico não conhece, não sabe o que se trata, ele não estudou para isso, né, estudou a doença, ele não estudou os recursos que a gente tem e muitas vezes ele não presta atenção, não se interessa em ler os trabalhos para entender que a etiologia das patologias, em geral, a maioria delas não tá em algo desconhecido para tu ficar remediando, né? Mas está em vários fatores que acometem uma condição e o corpo para de ter resposta, né? São os bloqueios, né? Da fisiologia normal. Então, isso é triste, mas faz parte, né? Faz parte. Então, geralmente, esse sintoma de tremor ele atinge a extremidade do corpo, né? Como mãos, como pés, né? E pode também atingir aí mandíbula, língua, lábios, né? A cabeça.
Eu já vi parkinsonianos com a cabeça, ele tem um movimento, fica um movimento, né, geralmente lateral, né, os que eu vi, então isso é bem desconfortável e cansativo, né. Tem aí a bradicinesia, a cinesia, né, onde tem a redução da quantidade e da velocidade dos movimentos, e isso é bem complexo, fica menos movimentos, ficam mais lentos, né, a iniciativa da pessoa já começa a ficar comprometida devido ao impacto cognitivo, né. E aí também tem os movimentos involuntários, né, ou desconexos, né, isso é bem clássico, né. A rigidez muscular também, ela acontece, o enrijecimento, né, e aquela dificuldade de marcha, né, a pessoa começa a ter a dificuldade de se movimentar, de caminhar, né, de equilíbrio, né, não, a pessoa está ali querendo, mas não funciona, né, as pernas elas não fazem o movimento para ela poder fazer o deslocamento. E a instabilidade postural também, uma característica que acaba acontecendo com o passar do tempo, né, que pode ser a propulsão ou a retropulsão, né, de desequilibrar para trás. Então, são características bem comuns, bem frequentes, né, no mal de Parkinson, e aí a gente tem aproximadamente 90% dos indivíduos tem uma causa desconhecida, né, como idiopática. Ok, uma vez que o mecanismo, né, exato dessa patologia, né, que leva aí à perda da dopamina, que é o neurotransmissor, né, principal nesse caso, e que vai estimular os receptores noradrenérgicos, adrenérgicos, perdão, e esses receptores é que proporcionam, né, toda a condução nervosa e a elaboração do movimento, a condução do movimento, né, e da vontade, tudo mais, lá no sistema nervoso simpático. E isso, pela literatura, né, uma boa parte da literatura, não é muito conhecido o que provoca isso, o que causa esse tipo de impacto. Mas tudo bem. O que acontece? A doença de Parkinson, dentro do contexto geral, ela é a segunda doença neurodegenerativa, né, com maior quantidade de casos registrados no mundo. Só fica atrás da doença de Alzheimer. Então, realmente é uma das duas de maior gravidade, maior incidência e prevalência, né? Então, isso é bem complexo, bem real na nossa realidade. E é uma doença progressiva, né? E como fala a literatura também idiopática, né? De uma causa específica, desconhecida, e afeta principalmente os indivíduos acima de 60 anos, geralmente nessa idade. Mas eu já tive, né, e tenho cliente com menos de 50 e menos de 40. Já tive. São exceções. Mas já tive paciente com em torno de 40 anos, já estava atento. Mas aí tratou, a questão foram, não sei se 30 dias, 50 dias no máximo, e melhorou e recuperou a força e tal, e voltou a pilotar normalmente a moto dele, né? Então, essa característica por causa da idade. Então, está ligado a um aspecto de envelhecimento, né? Não é envelhecimento natural, é um envelhecimento que acontece em nível biológico. Isso é o estresse oxidativo, que provoca esse tipo de envelhecimento, né? Então, nas pessoas com uma predisposição, com tendência tanto fisiológica, né, tanto genética quanto comportamental, né, vai acabar desenvolvendo isso. E aí tem investigações nas interações também genéticas, né? Mas aí a gente tem na literatura que só não, né? Mas 15% dos indivíduos com Parkinson tem histórico familiar. Então aí entra também os fatores da epigenética, né? Porque a gente tem a condição, tem a predisposição, mas a condição do ambiente é que vai desenvolver isso. Então, às vezes a gente, tendo vontade, a gente querendo, a gente começa a olhar trabalhos, começa a olhar as interações que fatores ambientais, né, provocam no organismo, e a gente começa a elucidar isso, começa a entender como que as coisas acontecem, né? Por que o Parkinson, né, de origem idiopática, pode ter causas bem prováveis, e essas causas podem ser removidas, né? E aí diminui o impacto. Então, na questão do perfil epidemiológico, né, do Parkinson, tanto no Brasil como no mundo, a gente tem aí uma estimativa de 250, mais ou menos, umas 250 mil pessoas no Brasil
portadoras da doença de Parkinson, né? Isso dentro de uma idade, né, acima de 60 anos, e dentro dos casos documentados. Porque muita gente tem uma doença como Parkinson e não está documentada, não está relatado, porque ela não frequenta, né, um ambulatório, não frequenta um atendimento, né, não frequenta um consultório, às vezes não está relatado como um caso de Parkinson, né? Mas 250 mil, chega a 300 mil, é bastante gente para o Brasil, né? Bastante gente. E o IBGE, né, documenta que a previsão aí para 2030, que a gente vai atingir aí 600 mil parkinsonianos, né, no Brasil. Tanto que, segundo o IBGE também, por ano, né, em todo o mundo, cerca aí de 700 milhões de pessoas são novos casos de tratamentos mentais e neurológicos, né? Todos esses casos são identificados no mundo. Pô, 700 milhões por ano de novos casos de tratamento mental e neurológico no mundo é bastante gente. E claro que vários desses vai desenvolver, vai se enquadrar num quadro de Parkinson, né? Então, a previsão assim é bem grande, é bem assustadora, né? E entristece bastante a gente ter essa previsão, né? Tu só comentou ou tu ia falar alguma coisa? Não, Tá um pouquinho baixo. Tá baixinho. Muita gente, né? Porque se a gente vai olhar de perto mesmo, a gente tem aí apresenta, né, que a prevalência nos países industrializados, tá, ela varia aí de 0 a 3% de toda a população. Pô, 3% da população é bastante, né? Acima de 60 anos, né? E aí aproximadamente acima de 60 anos é 1%. Então é um número bem expressivo. Se pega a população do Brasil, né, e vai calcular 1%, né, a gente vai ter realmente um número bem elevado. A gente tem aí alguns dados interessantes, porque isso é matéria, né, são documentos a respeito da patologia, até das associações, né, de Parkinson, e a gente tem aí que o efeito colateral, né, o uso prolongado da levodopa é bem prejudicial. E isso é interessante, porque isso eu falo muito disso. Acontece que se tu não procura eliminar fatores causais, não procura eliminar fontes causais de envelhecimento precoce, de neurodegeneração, de neuroinflamação, né, fatores que promovam isso, é claro que tu vai pagar um preço alto, né? Porque o uso da levodopa, isso aqui, nada que eu estou falando aqui, eu estou dizendo, eu estou apenas usando o material, né? Os documentos que estão todos abertos aí para quem quiser ler, né? Então, a gente tem aí realmente as complicações motoras da doença de longa evolução. Então, o que acontece? Tanto pode acontecer comprometimento motor para a pessoa que tem o Parkinson por bastante tempo, tanto da própria enfermidade, que vai degenerando, vai comprometendo outras áreas cerebrais, como também efeitos colaterais do tratamento com levodopa. Então, o que acontece? Flutuações motoras, discinesias e alucinações. Isso pode ser proveniente, em boa parte dos casos, pelo uso prolongado de levodopa, que é o medicamento, a droga, que quando chega no sistema nervoso, no sistema nervoso central, ela é convertida em dopamina. Então, é um sistema, é uma terapêutica de remediar, apenas tu vai levar, né, a levodopa, né, a dopamina, para agir. Só que com o tempo, isso, como a degeneração está acontecendo, não vai melhorando, vai só piorando. E a própria droga pode levar a isso, que é frequentemente induzida por drogas antiparkinsonianas, sedativos, ansiolíticos, antidepressivos ou outras drogas neuropsiquiátricas. Todas essas estão envolvidas na geração de flutuação motora, né, discinesia e alucinações. Então, na discinesia é onde vai acontecer, né, os movimentos involuntários, né, uma disfunção motora que a pessoa não tem o controle. Então, uma das coisas que entristece é isso. Às vezes, o recurso que se tem, oficial para usar, é um medicamento
é uma droga que, com o uso, com o tempo, ela está ligada, né, a efeitos deletérios no próprio doente. Então, a gente tem aí um desafio, né, e outros sintomas também aparecem. A gente tem aí como a depressão, e a depressão é bastante frequente, e ela pode acontecer cedo na evolução do Parkinson. Isso que é interessante, porque mesmo antes dos primeiros sintomas do Parkinson, né, serem notados, um integrante da manifestação clínica da doença é a depressão, né? E essa alteração com o tempo também leva a um déficit do metabolismo da serotonina, né? E no caso que a gente está falando aqui, a gente está conversando e o quadro, né, do mal de Parkinson não foi na Rosângela, né? Mas a Rosângela está representando a mãe dela, que é uma pessoa muito amável, que está com 74, 76. 76 anos. 76 anos, né? E aí, conta para nós, Rosângela, a tua mãe, ela teve algum quadro de depressão? Sim, sim. O que aconteceu com ela foi o seguinte: depois que o esposo dela, meu padrasto, faleceu, ela teve uma depressão muito severa, né? Ela fez 1 ano em dezembro que ele faleceu, até hoje ela não chorou, né? Deu aquele choro e parou. Ah, ele era tão bom e parou. Então, a partir dessa data, né, que ele faleceu, ela caiu muito. E a gente ficou olhando aquela situação toda, levamos, né, médico, aquela coisa toda. E por conta dessa depressão muito pesada, ela começou a ter sintomas, né, que foi diagnosticado de Parkinson, né? Por que eu falo que foi diagnosticado de Parkinson? Até estava comentando com você. Foi diagnosticado de Parkinson. E assim, muitas pessoas vão saber só agora, porque eu não comentei, porque comentando contigo, né, que a gente às vezes não tem necessidade de comentar, né? Tá doente, tem isso, tem aquilo, né? Tá doente, né? A pessoa, tá com o quê? Aí eu falei só da depressão, para que as pessoas não fiquem vibrando naquela frequência da doença. Ah, fulana tá com isso, tá com isso, tá com isso, todo mundo afirmando aquilo, né? Aquela exato, aumenta a expansão. Então, eu acabei falando para as pessoas exatamente isso que aconteceu. Ela teve uma depressão muito séria e foi onde ocasionou, né, todos os sintomas no corpo dela. Sintomas prováveis. Ela não ficou com os tremores, o que deu foi, ela travou dela andar, né? E agora há pouco tempo ela teve uma rigidez muscular muito, muito forte, muito severa também. Foi onde a gente, né, entrou em contato contigo, graças a Deus. E isso, assim, depois a gente comenta um pouquinho sobre isso. Tá. Tá bom. Então, aí ela teve essa depressão severa, e da depressão a gente começou a perceber esses sintomas todos, né? Alguns ela começou a evoluir negativamente, né? Na qualidade dela emocional, sim, né? E na interação com as pessoas, né? Lavava a casa, fazia tudo e parou tudo. Parou tudo e ficou muito dependente da gente, né? Dos filhos. E, assim, desanimadíssima. Muito desanimada, muito para baixo, muito para baixo. Literalmente sem vontade de fazer as coisas. Talvez até de viver, mas nunca falou. Muita gente, às vezes, tem não está nem com vontade de viver mais, mas ela não fala, não expressa, né? E esse aspecto... Sei por ela, mas algumas coisas ela foi me falando, tem hora que ela falava, Rosângela, chega. Aí eu, tá bom. Claro, claro. Bom, boa noite ao pessoal que está entrando, tem o pessoal que está chegando agora e tal aí. Não consigo ver todo mundo aqui, mas boa noite, bem-vindos à nossa live. Lucas, boa noite. E isso é um dos aspectos interessantes, porque como a gente estuda, né, o impacto, né, a gente estuda e trabalha com estados emocionais, e é impressionante o que a gente descobre, tanto que alterações emocionais são outros sintomas ligados ao mal de Parkinson. Tudo bem. O que é comum a pessoa sentir? Insegurança, medo, né? De situação nova,
acontece também medo de se deslocar. Às vezes a pessoa melhora um pouco, mas ela segue com medo, né, de fazer as coisas, de andar. Nunca esqueço até dos primeiros pacientes que eu tive, foram pessoas que marcaram bastante, foram os primeiros anos que eu estava trabalhando com mal de Parkinson, e eu lembro, assim, o pessoal todo com mais de 60, né, mais de 70 e tal, e assim, eram, às vezes, né, fazia o tratamento ali, né, 60 dias, e quando voltava, né, para a segunda consulta, chegavam já bem diferentes, modificados. E uma senhora me disse uma vez, eu estou muito feliz, porque eu voltei aí na padaria sozinha. Eu saí de casa sozinha, eu atravessei a rua sozinha, eu fui à padaria, comprei as coisas que eu queria, voltei para casa, eu voltei a fazer, eu estou muito animado. Né? E depois ela melhorou mais, né, nessa evolução. Então, isso dá satisfação completa quando a gente trabalha na fisiologia. Como eu falei no início, não é tratamento, não é falar de cura de uma doença, não é falar de nada milagroso, é simplesmente como a gente olha, é um olhar clínico diferente, baseado em trabalhos científicos, baseado em publicações, baseado em interpretação do que significa o impacto na bioquímica e na fisiologia de um organismo, né? No caso do sistema nervoso central. Aí quando tu olha para isso e tu olha o que tu pode fazer, acontece que as coisas começam a mudar de figura dentro do cérebro de uma pessoa, né? Mesmo com uma doença neuroinflamatória, neurodegenerativa. E os estados emocionais, que a gente, né, trabalha com isso, são interessantes, porque o estado emocional, aqui, digamos, o trabalho duro, né, científico, ele está mostrando o que acontece com o doente que tem o Parkinson e vai evoluindo. Mas a gente já olha antes disso, porque tu acabaste mesmo de falar, né, que a tua mãe teve uma depressão, o porquê que teve, né, e como ela tratou essa depressão. Aliás, depressão não, mas como ela tratou o evento que aconteceu. Ela não chorou pelo evento, ela não resolveu o evento, né? Então o evento ficou guardado dentro dela, ela não externou, não expressou, não liberou a tristeza, a dor da perda. E isso está lá dentro. E isso é um fator que deprime, né? Ele é um fator, como ela não expõe isso, o que acontece? Faz com que o estado emocional baixe. Daí ela se sente aonde? Ela vai vibrar aonde, Rosângela? Não só ela, mas uma pessoa nessas condições. Ela começa a vibrar onde? Na culpa, na vergonha, na tristeza, que são no medo, porque são níveis muito baixos, né? 20, 30, 50 Hz, né? Oi? Apatia. Ela estava vibrando na apatia. Na apatia. Isso dá 50 Hz, eu acho, né? 40 Hz, uma coisa assim, apatia, assim. É baixinho, baixinho. É baixinho. Logo depois da culpa, né? A culpa é 30. Então, isso a gente mensura e a gente consegue ver. E muitas vezes o estado emocional antecede. Muitas não. De cada 10 doenças, 9, o estado emocional antecede o aparecimento físico, né, clínico de uma doença. Porque não resolve as questões. Então, com o tempo vai aparecendo. Então, muitas pessoas têm, e nos estudos que a gente faz sobre estado emocional, né, e mentalidade, o doente de Parkinson, geralmente ele é muito perfeccionista. Ele tem uma tendência de se exigir muito, se cobrar muito, querer que tudo seja muito perfeito, muito na exatidão, o que ele faz, e, consequentemente, ele também busca o perfeccionismo nos outros, né? Quem está com ele, quem trabalha com ele, quem mora com ele, quem ama, né? Então, isso aí. Então, esse excesso, olha só, um excesso, né? Uma polarização de temperamento, de pensamento, de estado emocional, é uma vibração que começa a polarizar e puxar para baixo, né? E forçar certos mecanismos neurológicos, né? Cerebrais, bioquímicos, né? É isso que acontece. Por isso, com o tempo, fica mais fácil. Aí o que acontece? Tem uma perda
e não aceita a perda porque não está no contexto dela, porque não está Não está no controle, né? na Porque também previsão dela, controle. ela isso, né? E ela não admite aquilo ali porque ela acha que ela deveria ter feito alguma coisa para ser perfeito o mundo que ela espera. E aí acontece o quê? Não, claro, acontece o evento negativo, não tem como resolver, e aí entra na culpa, né? E aí isso é uma questão de, eu digo literalmente, com todo respeito, né? Mas é uma questão de miséria, porque isso é miséria emocional. Né? A pessoa fica vibrando na culpa, vibrando na vergonha, vibrando na incapacidade de ter feito alguma coisa que não estava no controle dela. Né? Exatamente isso. E aí o que acontece? O resultado é uma doença. E não sei se tem uma doença pior ou melhor, né? Mas é uma doença das piores, que é neurodegeneração. Afinal, né? O teu software, né? O teu centro, o teu comando, e aonde tu também tem, onde a pessoa, né? Nós temos a nossa ligação com o universo, a nossa ligação com Deus, com o fora de nós, que é o sistema glandular, né? Que é a pineal, que é o nosso único órgão astrofísico, né? Que nos conecta com o que está fora de nós, compromete. Então, toda a qualidade de vida, né, emocional e espiritual compromete com isso. Então, não é interessante, né, ou seja, é desinteressante a gente permitir, dar vazão, dar espaço, né, para que essas condições aconteçam. E a gente vai tendo uma coisa interessante, porque a gente tem uma definição que é parkinsonismo. Tá? Boa noite a quem está chegando. A Fernanda Mansur também, se não me falha, é a nossa colega. Eu acho que é da outra turma, não é da nossa turma, mas a Fernanda aqui de Porto Alegre. Se não me enganei, com a Fernanda, é ela. Oi, Fernanda. Então assim, a gente tem o parkinsonismo, né? O que é o parkinsonismo? Esse termo é bem interessante, porque a gente vem muito acostumado a falar e ler e saber sobre mal de Parkinson. Mas existe o parkinsonismo, tanto que o mal de Parkinson é um tipo de parkinsonismo, né? Tem uma definição também, né? Existem vários tipos de tremores, né? Parkinson é um tremor, né? Então, o parkinsonismo é um termo genérico, né? Que designa uma série de doenças, né, com causas diferentes e tem em comum a presença de sintomas parkinsonianos. Por isso, é parkinsonismo. E aí dentro vai ter também o Parkinson, né? Então, aqueles sintomas, né, que são encontrados especificamente na doença de Parkinson. E a doença de Parkinson, ela está aí entre 75% do parkinsonismo. Então, claro, ela é a predominante, né? A maioria dos casos de parkinsonismo, em 75%, é o mal de Parkinson, né? E o que acontece é que pode ter como um efeito colateral, né, de certas drogas com capacidade de alterar a ação da dopamina no cérebro. Então, certas drogas que alteram a ação da dopamina no cérebro, elas podem provocar, estão muito ligadas a provocar parkinsonismo. Até porque, se tu fica usando de uso crônico uma droga que vai inibir uma função natural, que é a secreção e a liberação de dopamina, né, que é um neurotransmissor ligado ao movimento, à vontade, à iniciativa, ao prazer, né, ao bem-estar, a dopamina que provoca isso. Aí tu vai inibir isso, tu vai recaptar e tal, tu vai fazer demais isso. Automaticamente vai ter uma alteração fisiológica, né, alterar as funções. Então, esses tipos de... Oi? Não, com certeza. Então esses tipos de drogas, né, que alteram a ação da dopamina, está ligada, tem efeito colateral de provocar parkinsonismo. Não necessariamente o Parkinson, mas o parkinsonismo. E aí, como exemplo, a gente tem os antipsicóticos. Alguns tipos de antipsicóticos são bem frequentes em provocar esse tipo de caso. Né? E isso é danado. Por quê? Porque bloqueia a atividade da dopamina. Consequentemente, causa sintomas, né, no sistema de movimentos. Outras alterações aí que a gente tem, que pode provocar parkinsonismo também, são como o AVC, né? Aí tem, aqui fala, numa literatura que eu li, fala envenenamento por metais, tá? Mas isso é uma literatura clássica, né, e com uma abordagem mais antiga, porque tem vários trabalhos mostrando a ligação
dos metais tóxicos, né, que não necessariamente entra nessa classificação, nessa visão, nessa mensuração de envenenamento, porque o envenenamento dá uma ideia de uma alta concentração, uma alta dose. A pessoa foi até hospitalizada por ter se intoxicado, se envenenado com o metal. Só que muitos trabalhos, né, mais recentes, aí de 10, 15 anos para cá, vem mostrando a ligação do acúmulo, né, dos metais tóxicos, que a gente vê em mineralograma, com a neuroinflamação e a neurodegeneração, que aí pode ser tanto o parkinsonismo como o próprio mal de Parkinson. E aí entra também o mal de Alzheimer, né, esclerose múltipla, outras doenças que também estão ligadas a um impacto dos metais, porque o metal provoca oxidação, e a oxidação excessiva é o estresse oxidativo, e isso é altamente neuroinflamatório. E aonde tem inflamação no tecido nervoso, a gente tem perda de função, a gente tem envelhecimento acelerado, a gente tem envelhecimento das funções, das reações, né, que compromete todo o mecanismo. E aí já começa a acontecer a perda cognitiva também. E há muitas vezes a alimentação dessas pessoas que desenvolvem a neuroinflamação, né, de forma realmente clínica. A alimentação é alimentação muito industrializada, muito processada, ou mesmo que seja uma alimentação colabora, porque é uma alimentação desprovidida de nutrientes, né? Ela é rica em caloria, em carboidrato, ou proteína, né? Muita caloria, gordura. Geralmente a gordura é gordura hidrogenada, é gordura... Ana Tereza, não acredito. Oi, Tereza, boa noite. É uma nutri também, colega fantástica, maravilhosa. Então, esse alimento ele tem esses teores que, ao mesmo tempo que ele está desprovido de micronutrientes, ele, pelo excesso de caloria, ele provoca um estresse mitocondrial, né? Leva a uma oxidação bem maior nas funções mitocondriais, dentro da célula. E isso envolve também a expressão de genes, a expressão de RNA mensageiros do núcleo para fazer o comando mitocondrial. E a própria mitocôndria executar a função de gerar energia, que é o ATP. Né? Não vou entrar, eu falei que não ia explicar, mas isso é básico, né? Isso tem que, a gente tem que entender. Boa noite. Ana Tereza. A Ana Tereza é uma colega fantástica. Ela é aqui do Rio Grande do Sul. Aqui. Então, isso acontece. Então, quando a gente começa a ter déficit mitocondrial, a gente tem déficit energético. E a gente está abrindo as portas para toda sorte de doença. E, inclusive, paralelo a qualquer uma delas, o próprio câncer, né? Que eu também tenho atendido cada vez mais clientes com câncer, né? E os resultados também são bem interessantes. A gente tem resultados no mesmo tempo, a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas no mesmo tempo que tu teve esse resultado, que não é o mais comum, tá? Vai de cada caso, mas às vezes no próprio cliente de câncer, ele tem uma resposta dentro de 4 horas, 6 horas, 8 horas, numa sensação de melhora, de bem-estar, né? Ele já chega em casa, né, e começa a terapêutica e já começa a ter um dia, o segundo dia, melhor, né? Por quê? Porque a gente trabalha lá na chave mestra de todo o sistema energético e do corpo, né, que é a mitocôndria. Então, isso pode acontecer. Então, esse envenenamento, assim, não é necessariamente envenenamento por metais, mas a intoxicação, o acúmulo e a crônico, né, de baixas quantidades, só que quantidades de metal tóxico que são anormais, eles pesam, eles alteram o sistema. Não é metal pesado, é metal tóxico, né, que nem todo metal é pesado, certo? Asfixia por monóxido de carbono. Tudo bem, mas uma pessoa que teve asfixia por monóxido de carbono pode desenvolver o Parkinson depois, o parkinsonismo, tudo bem. Mas o que existe? Existe uma contaminação permanente, de baixa intensidade, que para alguns, devido a características também genéticas, né, polimorfismos, predisposições, né, e o próprio comportamento que a gente veio falando, isso tudo vai colaborar para quê? Para que a exposição nossa, como seres humanos, no mundo predominantemente urbano, a exposição crônica a elementos tóxicos, né, na alimentação, no ar, na água,
nos ambientes, nas convivências, no convívio com o ser humano, que entra os estados emocionais que a gente estava falando, tudo isso colabora e proporciona uma qualidade de vida mais arriscada, né? Então, essa exposição. E além das doenças degenerativas, que também causam distúrbios dos movimentos, né? E deficiências intelectuais ou deficiências cognitivas. E é o que a gente vê cada vez mais. E agora, com a questão do Covid, a gente, né, tem essa previsão de encontrar cada vez mais problemas nessa área, né? Eu trouxe aqui alguns dados, eu achei um trabalho de 2008, um trabalho muito bom. É um trabalho feito em Sydney, e ele mostra sobre os movimentos, né, e como foi o impacto do acompanhamento durante 20 anos de parkinsonianos, tá? Aí a gente tem aqui, deixa eu ver onde é que está a figura aqui. Eles acompanharam durante 20 anos um grupo que eles conseguiram ficar com 136 pacientes, né? E 100 deles tiveram óbito, né? Foram a óbito. Então, é interessante isso porque a própria visão científica no caso do doente de Parkinson, ela é grave, ela é muito importante, é muito preocupante, ela é pesarosa para os pesquisadores, para os observadores, para quem trata, para quem cuida dessas pessoas em todas as esferas, né? Porque eles botam aqui dos sobreviventes, entende? Então, durante 20 anos foram acompanhados 136 pacientes, né? Dos quais 100 foram a óbito. Então, dos sobreviventes, um independente, 48% institucionalizados, 70% apresentava sonolência excessiva diária. Lembra que nós conversamos, né? 87% desses sobreviventes tiveram quedas, mas foram quedas físicas, né? E 35% tiveram fraturas. Então, olha só como impacta na qualidade de vida de uma pessoa. 81% tiveram episódios de freezing, tá? E aqui a gente tem um quadro assim bem interessante, porque a pessoa fica no estado, né, fica congelado, né? Então esse congelamento é que ela trava e não consegue andar. E tem momentos, existe um dos sintomas, um aspecto dentro do Parkinson, eventualmente o indivíduo pode ter esses congelamentos, né, que é o freezing, congelamento. Ele fica travado e ele não consegue fazer nada. Não, isso é a qualquer hora do dia, qualquer momento, né, durante o período, né? Então, nos 20 anos de acompanhamento, 81% tinham episódios de congelamento, né? 48% hipotensão postural, né? 71% incontinência urinária, 74% alucinações e 81% disartria. Bom, aí a gente tem assim algumas né, complicações assim que a gente vê que não tem qualidade, por isso que eu falei no final, lá no início, né? Não tem qualidade nenhuma uma pessoa ficar vivendo muito tempo com isso, né? A pessoa não uma própria incapacidade de articular palavras. Imagina só, um grande percentual, porque 81% apresentar essa dificuldade de articular palavras, isso é ruim, né? É a maioria, quase todo mundo. Depois também o público ali com queda, com fratura, né? Com congelamento, tudo mais, a maior parte, sonolência excessiva e as alucinações, né? Que a gente viu que está bastante ligado até ao uso da levodopa, né? Dos medicamentos. Então a gente tem um quadro assim que em 20 anos teve todo esse aspecto, essa observação e realmente a qualidade de vida se apresentou ali e dos sobreviventes 83% desenvolveram demência, né? Claro, é uma doença neuroinflamatória e neurodegenerativa. Por isso que a gente tem visto, eu tenho observado cada vez mais, quem me procura,
eu vejo esses quadros, os déficits cognitivos têm aumentado cada vez mais. A gente tem vivido um momento, e agora pós-pandemia, pós até ali, né? Mas esse Sim, pós-crepúsculo, né? Porque a gente está na pandemia, né? A gente está sim. vivendo esse aspecto aí, e realmente a dificuldade cognitiva tem aumentado bastante, né? Porque a neuroinflamação, ela compromete todos os aspectos, todo o funcionamento dos neurônios, né? E, e os medicamentos acabam proporcionando um comprometimento maior nesse aspecto, né? E, E nesse tempo agora, Jefferson, o que acontece? Tem muita gente, por conta dessa situação toda, em depressão, tem e muita gente depressão. apavorada, né, amedrontada demais, então já está com uma situação já, até por tudo aí que você falou, relatou, a pessoa já está dentro de um quadro de um possível, né, se não tratar agora logo, possivelmente lá na frente, daqui a alguns anos, meses, não sei, de repente Aham, desencadear isso aí. desencadeia, exatamente. E isso é um aspecto interessante que eu participei de um workshop há 2 semanas com um professor, que eu digo meu amigo porque sempre que eu encontro eles nos congressos a gente consegue conversar um pouco, mas é um pessoal fantástico. E ele falou muito sobre neurocovid. E é interessante isso. Por quê? Porque tem trabalhos mostrando um aspecto que uma provável ligação, né, da infecção pelo Covid, porque as vias são 3, né? E 2 das vias de contaminação principal é pelo nariz, pelo olfato. Só que pelo nariz o Covid pode liberar toxina para 2 vias. E uma dessas vias que ele libera toxina é a via do bulbo olfatório. E bem aqui, ele explicou, né? Aqui em cima das narinas a gente tem a placa cribriforme, né? E ali pode ter essa contaminação e a liberação, e essa toxina do Covid, ela vai direto pelo bulbo olfatório para a substância negra, entendeu? E a substância negra é a principal área da produção de dopamina. E é lá que acontece a neurodegeneração da produção de dopamina. Tanto que, quando um paciente é diagnosticado com mal de Parkinson, ele já tem em torno de 60% da substância negra degenerada. E aí que vai aparecer, que começam a aparecer sintomas. Olha o que aconteceu antes, né? Sim, sim. É bem complexa essa parte, né? Então, o processo neuroinflamatório, o processo depressivo, todos esses quadros, né, de disfunções que são promovidos muitas vezes isso é promovido por metal tóxico, por infecção, pode ser vírus, pode ser o cisticercos, entendeu? O cisticerco da tênia. Então, tem várias outras infecções, né, encefalites e tudo mais, que pode provocar uma neurodegeneração, inclusive na substância negra. E aí nós temos o quê? Uma possível doença em quem não tem histórico familiar, não tem uma previsão para isso. E agora, com essa questão, né, de neurocovid, a gente pode ter, daqui para frente, mais casos de parkinsonismo e até de mal de Parkinson do que se tinha até agora, devido a essa contaminação, intoxicação, né, que acontece, esse impacto neurológico exatamente na substância negra por conta da infecção do Covid. Então, a neuroinflamação está aumentando cada vez mais e uma das grandes causas é a nossa alimentação, né? Eu, como nutricionista, sempre estou obrigado a falar isso, eu observo isso, porque precisa trabalhar isso quando trata de um cliente com o mal de Parkinson, né? Ele fazendo ou não uma terapêutica para reverter, para controlar a progressão da patologia, ele precisa mexer na alimentação. É claro que ele e eu lamento que venham tarde demais, né? Muita gente vem tarde demais. Pessoas fazem tudo quando não tem mais nada, está desenganado, aí procura uma terapêutica complementar e eficácia, porque às vezes eu vou falar em mim, ler algumas coisas, né? E alguém indica e tal, aí a pessoa se convence de que ela precisa tentar algo diferente. Só que porque não tentou antes, se tentasse antes,
estava na maior parte do grupo que eu atendo. As pessoas procuram quando não estão bem, procuram quando estão mal, mas procuram no começo, no meio, né? Mas no final, quando está bem grave, dá mais trabalho. Não é trabalho para mim, é trabalho para o corpo da pessoa. Né? Porque quanto mais degenerado, quanto mais tu está lesado por uma doença, mais difícil é o teu corpo responder. Porque, às vezes, a pessoa tem, né, geralmente nessas condições, tem mais de 70, mais de 80. Então, a resposta é mais difícil. Por que que não faz, né, por que que não procura, né, como uma parte da população boa aí, né, procura um tratamento já diferente no início das coisas. E aí a gente tem respostas diferentes. E no caso, quando a gente elaborou, né, porque não é muito comum eu fazer esse tipo de tratamento assim à distância, mas né, tu procurou, nos achamos ali e tal, e conversamos e a gente fez o atendimento, né, conversei com a tua mãe, fiz um atendimento realmente online, né, com ela, e eu tenho gravado, mas né, a gente não vai usar isso, mas eu tenho documentado, tu também tem, os vídeos que tu mandou, né, da paciente que não se movimentava. Ela não interagia, eu via ela interagir, eu falava com ela, eu dava oi para ela no vídeo, né, tu conversava ali com ela, e ela ficava parada, freezing, né, congelada, olhando, e a gente sente, né, Rosângela, como dói isso, né? A gente sente, a pessoa tá ali querendo mexer, movimentar a boca, querendo movimentar o corpo para interagir e não consegue, porque é uma espécie de prisão dentro dela mesma, né? Aí a gente elaborou toda na anamnese, fizemos um programa, né, e enviamos uma parte aí, né, fizemos um tratamento. Como é que foi? Porque a nossa expectativa, como eu falei para ti, era o quê? A média que a gente tem de melhora na progressão, e aí começa a reverter os sintomas, muitas vezes reverte totalmente, às vezes reverte em parte, né, mas melhora muito a qualidade de vida, que é o principal. Para a pessoa, pelo menos, ter uma dignidade, né, de continuar vivendo, envelhecendo e até encontrando a morte, porque é o destino, né, mas com qualidade de vida, né, podendo interagir, podendo se expressar, podendo até viver e fazer coisas que gosta, né? Mas a gente teve uma resposta um pouco diferente, né? Eu fiquei meio assim, pô, não é, pensei que fosse mais rápido, né? Mas aí, quando ela começou, como é que foi? Quando ela começou o tratamento, que a gente fez o tratamento nutricional, né, ortomolecular, aí como é que foi? Tu nem ia ficar em casa, né? Tu é malandra, né? Como é que foi essa resposta com a nossa paciente parkinsoniana? Foi muito legal, porque a gente começou com toda essa etapa de... Já tinha começado há bastante tempo, um ano, mais de um ano, já mudando a alimentação, óleo, tirando óleo de soja, óleo de coco, azeite, essas coisas todas, tirando um monte de coisa. E aí margarina, essas gorduras assim, né? Tudo. E começou ela a fazer também um tratamento para tirar o glúten. Começou a tirar o glúten geral, né? Porque normalmente, não sei no sul, mas aqui no Rio de Janeiro é muito comum as pessoas tomarem café com leite com pão e manteiga, né? É muito comum. Isso, estamos aqui também, então, pão, também. Né? Pão, biscoito, cafezinho, café com leite. A maior é demais, né? Então, a gente começou trocar a alimentação, né? E melhorando a alimentação, né? Para diminuir os processos inflamatórios. Né? E a gente começou a fazer pão em casa, não sei o que em casa, bom, enfim, tirando o glúten. E essa parte, quando ela começou o tratamento, né? O que aconteceu? No segundo dia, a gente sabe, assim, eu particularmente que eu estava aqui com ela, né, que eu fico a maior parte do tempo. Eu acabo 24 horas, assim, acompanhando ela e tudo que acontece, né, de bom, de ruim ali no quadro, né. Falei, ai, graças a Deus, porque a gente, né, pede tanto a Deus uma direção e Deus vai mostrando, o Criador vai mostrando uma direção. Amém. E, assim, foi muito legal e muito feliz, né, e você como profissional também, né, em 2 dias, assim. Isso, mas me diz, Rosângela, uma coisa. Tá, mas antes tu para de falar. Olha só, eu quero que tu conte, vamos surpreender o pessoal. O que acontece? Eu lembro que foi na sexta-feira, né, que a gente resolveu lá e tu recebeu, né, e tu retirou lá o tratamento. Isso. Né? E era a parte de suplementação.
Aí Aham. tu pegou na sexta-feira. Aí quando é que tu deu a primeira dose para ela? No sábado de manhã. No sábado de manhã. E aí tu vazou, né? Verdade. Tu tinha um evento, né, no teu grupo no final de semana, Isso. e aí ela ficou com os teus Ficou irmãos, com meu né? irmão. Isso, ficou com meu irmão. Isso. Tá. E aí Aí quando é que tu voltou pra. Quando é que eu tu voltou? voltei no domingo. Eu Que voltei no horas era domingo. domingo? Era de noite, Ai, de tarde, eu, de manhã? Que hora tu voltou? eu acho que eu voltei à tarde. Voltei de À tarde, que eu dormi tardinha. na casa de uma amiga, assim. E Aham. aí, voltei de tarde. Aí, quando foi na segunda-feira. Tá, mas aí me diz uma coisa. Tá, me diz uma coisa. Ah, Como é que ela estava quando, na sexta-feira, por exemplo, no sábado de manhã, quando tu começou o tratamento com ela, como é que ela estava? Eu sei como é que ela estava, mas o pessoal que nos assiste não sabe. Mas eu sei porque eu tenho o vídeo, eu falei com ela, eu a vi no vídeo, né? Fizemos a videochamada, então eu sei como é que ela estava. Como que a tua mãe estava? então, ela não estava se alimentando direito por conta da rigidez muscular, né? Então, De assim, ela estava, mandíbula, né? sim, A boca não tudo estava nem mexendo encolhido, muito. e a Ela movimentação não também falava comigo, do ela não. braço, não falou nada. Você viu que ela não falou nada, né? E, Aham. assim, até agradeci muito, né, a Deus, porque ela tem rhotes na parte de baixo. Uhum. Então, ela tirou o roto já tem muito tempo. Ficou só assim os dentes da frente. É onde eu consegui um espaço, eu puxava assim a boca para o lado e conseguia, a gente conseguia dar a comida para ela pela seringa, porque ela não estava abrindo para mastigar. Então a gente ficou Uhum. Não dando tinha movimento, né? soro, tudo, suco, tudo, água, tudo assim pelo lado, né, por essa abertura que tinha assim, para ela poder se alimentar. E E aí estava nessas condições, tanto que, né, você falou, eram as cápsulas para ela poder tomar, se não conseguisse tomar, a gente estava Gente, ia ter que dissolvendo. fazer uma adaptação ali, exato. Fazer uma adaptação para tomar. Isso. Aí, tudo bem, então ela estava assim, né? E como é que estava a interação dela contigo, com as pessoas? Como é que estava essa interação dela? Só nenhuma, só dormia, Nenhum. dormia. A interação dela, sabe com quem que era? Com um cachorrinho. Aham. Com um cachorrinho ela se animava, com a gente ela não dá nem confiança. Mas o Uhum. cachorrinho ela ainda assim, olhava, ria, mas com a gente. E com a televisão, olhava a televisão, aí Aham. deixava ligado, ligue, aí, né, com aquela dificuldade, E a balançava a cabeça. gente, é, e a gente, né, Rosângela, nem sabe até que ponto, o quanto de entendimento ela vinha tendo com a própria televisão, né? Com a Sim, informação ali, com a imagem, com o áudio, né? A gente não sabe como é que a pessoa fez. Aí tu saiu sábado, deu a dose, aí de domingo o teu irmão deu a segunda dose para ela, e aí tu sim, voltou no domingo. Quando tu entrou em sim. casa, como é que foi? Quando eu Isso entrei em não é casa, sensacionalismo, né? E isso é bem não, claro. Lá no não, começo a gente falou, né? Eu falei, sim, a gente vai comentar sobre uma resposta, um impacto que teve a terapêutica, nutricional sim, e ortomolecular nesta indivíduo, né? sim. Nem sempre é tão rápido, né? O que acontece dessa forma, mas é a resposta biológica ao estímulo e ao detox, a regulação, né? Na verdade, a modulação da flexibilidade metabólica que o tratamento faz. É literalmente isso, modula a flexibilidade metabólica. Como que o sistema começa a responder às suas próprias forças e condições, né? Ah, E aí, então, aí quando eu tu chegou, cheguei acho que domingo de tardezinha, e aí ela ainda estava meio paradona e tudo, mas na segunda-feira eu acordei, dei, né, já era a terceira dose, né? uhum, Mas aí na segunda-feira, não, aliás, domingo eu já notei ela um pouco diferente. Foi sim, domingo quando eu cheguei eu já achei ela um pouco diferente, ter mexido com ela, ela riu, não sei o quê. Mas na segunda-feira é que foi assim o meu impacto maior, né? Que aí ela já começou a interagir mesmo, a conversar, né? Começou uhum. já não estava aquele enrijecimento e enfim, ela começou mesmo dia após dia assim melhorar, rir, conversar, interagir, falar as coisas.
Sim, e falar com ele. perguntar coisas, né? A pessoa perguntar coisas, né? Porque quando a pessoa pergunta, é porque ela tem noção do que está fazendo, né? Ela está querendo saber, então ela não está só respondendo sim, sim, não, não, né? Ela está interagindo. Isso é muito bom, porque o quadro dela tem uma característica, ela ficou mais no estado de congelamento e da dificuldade de comunicação, de interação cognitiva, e não desenvolveu até agora, não tinha desenvolvido tremor, né? Só que as coisas acontecem com o tempo. E como vocês já procuraram esse recurso um tanto no início, né? Um tanto no início, aí, uma questão de um ano ou dois, eu acho, né? Nem isso, né? Porque, na verdade, ela começou, ele faleceu, fez 1 ano em dezembro. Mas aí foi logo assim que ele faleceu. Foi sim, demorou, né? O diagnóstico mesmo de ter um quadro de Parkinson foi feito agora, acho que foi esse ano que tu falou, né? Uma coisa assim. Então, claro. Final do ano passado, alguma coisa assim, esse ano. A gente levando em conta, né? Já estamos em setembro, está acabando. O que acontece? Levando em conta os dados, como que acontece? No momento em que ela teve, digamos que aí há 6, 8 meses atrás, teve um diagnóstico de que estava com o Parkinson, desenvolvendo Parkinson, levando em conta o que está documentado, ela já estava em torno de 60% das células da substância negra degeneradas. Né? Então, menos da metade para produzir dopamina. E isso é bom, porque outros pacientes procuram num estado mais avançado, e já usou às vezes levodopa há muito tempo, e já tem 80% comprometido. Não é nada de tão mais assim. Só que a resposta pode ter tempo, né, intensidade diferente, quantidade diferente. Esse é o detalhe. Mas a resposta é muito boa. Então, o que acontece? A resposta biológica do indivíduo ao estímulo de modulação da flexibilidade metabólica correto. Porque a gente, né, eu venho estudando isso aí já há mais de 20 anos, e a gente vê vários fatores, coisas que acontecem. E não é fácil, mas é simples quando a gente olha pelo viés dos trabalhos que apresentam quadros bioquímicos e neuroquímicos. Aí a gente consegue entender o que acontece. Aí pega os fatores externos, que está bem documentado. Tem um trabalho, inclusive, que eu acho que é do mestrado, doutorado, na menina que eu estava lendo, de 2000 e não sei o que agora. E aí apresenta ali como vários fatores externos que promovem o quê? Provocam o despertar do gene, que tem erro, tem polimorfismo. Mas o que é isso? Isso é epigenética. Se tu previne, se tu corrige o que está errado, se tu te alimenta, se tu pensa, se tu te exercita, se tu vive de acordo com o teu DNA, é claro que tu vai viver mais e nem desenvolve. Com certeza, eu tenho muitos clientes que teriam até desenvolvido Parkinson, mas não desenvolveram. Então, o que as pessoas às vezes preferem? Parece que as pessoas às vezes preferem desenvolver a doença, sofrer, aí quando não aguenta mais, aí vão procurar então um tratamento diferente, né? Pela linha nutricional, linha ortomolecular, pela linha da neurociência, pela linha, né, da terapêutica integrativa sistêmica, para a gente ver o que pode fazer. Mas aí, né, às vezes é tarde demais, ou é muito tarde, para se ter uma resposta, uma validade muito boa, né, saborosa, como a maioria tem quando procura nos estágios mais iniciais. E as coisas não são tão mágicas, a gente precisa de todo um trabalho, né, digamos que de longo prazo, para quem quer ir desenvolvendo a qualidade de vida e indo para a individualidade metabólica e para não promover de volta. Porque estado emocional, mentalidade, né, a maneira como pensa e como significa os eventos, é o que vai dar condições, né, vai alimentar, né, o aparecimento, né, a expressão do gene com defeito. Então, é esse o nosso papel, né, o trabalho que a gente faz. Deixa eu te interromper rapidinho. Eu vou levar o celular para dar um oizinho aqui.
que minha tia estava fazendo. Bom. Vamos ver agora essa. Para nós terminar também, que já está. Se ela dá um oizinho ou se ela também não está. Ela está vendo Não está meio dormindo já, né? Sim, por quê? Né? Nessa idade assim, ela está até mais certa que nós, né? Vai dormir mais cedo. Então vamos ver essa moça como é que ela está aí, porque ela estava aí a questão de um mês atrás, estava realmente congelada, sem interagir. Rapidinho, só para falar um oizinho aqui, tá ao vivo, tá? Tá bom. Aí, teu médico. Daí, menina, tudo bom? Como está? Peraí. Eu tô com fone aqui no ouvido. Fala. Tudo bem? Fala, tudo bem, minha filha? Oi, Carioca, como é que tá? Você está bem? Você está bem aí, Carioca? Aqui, tá bem? Carioca. Tá bom. Sim, é que a senhora deve estar aí vendo TV, alguma coisa, né? E daí nem está muito inteirada com o nosso movimento aqui. Isso mesmo. Então tá bom. Tá bom, obrigado por aparecer aí, uma boa noite, aí uma boa semana, e a gente vai continuar falando aí. Tá bom. Tá sentindo bem, então? A senhora está sentindo melhor? Está sentindo animada com o tratamento que está fazendo, com a resposta que a senhora teve? Estou sim. Então tá bom. Tá bom, muito obrigado, querida, e uma boa noite. Boa noite. Sim, exatamente, Rosângela. Isso é uma pessoa que eu não consegui me comunicar praticamente um mês atrás, né? Eu me lembro que estava ali parada, sentada, olhando e não interagia, não movimentava, mal movimentava os olhos. Tanto que o próprio piscar dos olhos ele fica mais lento, né? Conforme vai evoluindo, né? O processo. Sim. Obrigado, Suzana. Realmente, ela é uma gata, uma morena, uma carioca muito bonita. Sim, a pessoa tá diferente, né? Lógico, ela tem 76 anos, ela tem todo o histórico dela, as coisas dela, ok. Mas para quem estava ali, né, congelada e tal, sem interagir, sem... E aí volta, né? Tudo bem que levou ali 2, 3 dias para começar já a interagir, ter uma resposta, mas ela não ficou esperando, né? Ficar pior, tomar... Né, usar apenas um tipo de remédio a vida toda? A gente estava procurando e, né, buscando, orando e inclusive eu fui fazer o CIS por causa dela. Eu falei assim, não, peraí, quando eu vi a Gládia falando, eu falei, opa, vou fazer esse curso aí, porque eu falei, vou ajudar minha mãe. E a gente ficou, Rosângela, a Vera é conhecida tua? A Vera Lúcia? Vera, sim. A Vera Lúcia. Tu tá vendo? Tu consegue ver ela daí? Ver o pessoal? Vejo só, ela está bem melhor mesmo, ela escreveu. Isso, daí eu pensei, essa pessoa deve conhecer vocês aí, né? Então tá bom, obrigado, Vera, por participação, né? E que as interações, né? Mas tudo começa onde? Começa no significado que a gente dá. Como a gente dá significado a um evento e o quanto ele serve ou para nos dignificar e nós aprendermos mais a respeito de nós mesmos com um evento de valência negativa, né? Ou nós deixamos que isso nos embote, né? Nos bote para baixo e nos deixe... E é o ego que faz isso, é o ego, né? Como eu falei antes, né, a questão do perfeccionismo, é o ego que, mas tinha que ser assim, eu não queria acontecer, por que aconteceu isso? E aí tu engole o problema, e aí tu dá um significado ruim, e o teu estado emocional vai baixando, né, e acaba desenvolvendo, tipo, né, os piores quadros clínicos, assim, né? Então bem... Conversando. De repente, pode ser que ela está viúva pela segunda vez. Então, de repente, poxa, meus 2 maridos estão fora, eu estou aqui, né? Estou aqui ainda, não sei o que a gente não sabe o que passa na cabeça da pessoa, a menos que a gente vá... Sim, exatamente. Eu sei que ela está viva pela segunda vez. Não é? Eu sei, eu também sei que ela está viva pela segunda vez, então a gente precisa aproveitar bastante. A Sadiane,
O tratamento é assim, eu desenvolvo, né, um protocolo de acordo com o estado clínico, de acordo com o quadro clínico do cliente, e aí existe a própria modulação da prescrição, ela é de acordo com o quadro que apresenta. Então aí às vezes é preciso uma intervenção dietética, nutricional junto, às vezes não, né, porque tu tem seu tempo, seu momento, né? Mas a gente trabalha com a modulação da flexibilidade metabólica. Então é isso que precisa trabalhar. Se tu quiser me chamar, conversar comigo depois, assim, privado, não tem problema. Mas a gente não tem nem como te responder assim mais especificamente, porque tudo é bem específico, bem individualizado, de acordo com a condição clínica e o estágio em que está o cliente para poder fazer a intervenção. E eu tinha anotado aqui para mim um recado, e cadê o recado final? Não sei onde foi parar. Sumiu. Mas assim, Rosângela, a gente vai se despedindo, né, do nosso pessoal. A gente já está aí praticamente há mais de uma hora conversando. A gente teve aquele delay ali que demorou a me liberar aqui o meu ao vivo. Daí a gente atrasou um pouco, né? Uns 20 minutos. Mas eu sei que é tarde, todo mundo, né, amanhã de manhã trabalha, a gente está aí já tarde. Mas o que acontece é que alguns podem surpreender, o pessoal, né, pode achar estranho, mas eu preciso falar mais sobre isso, sobre os resultados que isso pode ter. E um dos grandes problemas é que nós temos um nível muito alto de analfabetismo científico. Mesmo pessoas profissionais que leem dezenas de trabalhos por semana, eles não olham para outro viés, eles olham a mesma coisa sempre, se prendem naquela visão ali, e tem muita coisa científica, está tudo publicado, muito trabalho, e a maneira de entender, mas aí tal coisa tem que ter trabalho mostrando que tantos mil, não, me poupe, isso é analfabetismo científico, né? Porque tu ser uma pessoa com uma visão científica saudável e próspera é tu olhar os trabalhos, é tu olhar a clínica e é tu olhar o impacto que elementos, que toxinas provocam e o que elas fazem no organismo, o que elas promovem. E olhar também já por um lado neurocientífico, né? Que o próprio estado emocional, o próprio comportamento, as atitudes, a maneira de pensar. Então, eu estou aqui para sempre atender pessoas, geralmente me procuro pessoas preparadas, pessoas que já têm uma visão integrativa e complementar para olhar para a saúde, né? Porque aquela pessoa que é dentro da caixinha, que olha só para aquilo que é convencional, não nem procura. Ou então se procura, não entende o que eu falo, não adianta, né? Mas tem que procurar já entendendo um pouco, né? Quem procura entende um pouco, porque o que eu faço não é melhor do que ninguém faz, é apenas diferente. É uma outra forma, né? Não é que seja outra, né? Mas é uma forma diferente de olhar, não para a doença, mas olhar para o doente. E olhando para o doente. E olhando isso, e olhando para toda a gama, todo o mundo, o universo de trabalho, de publicação e dos efeitos que muitos elementos têm no corpo que promovem e deixam à mercê um organismo vivo, a gente consegue modular a flexibilidade metabólica. É simples. É simples. Então, né, cada caso e sua gravidade, né, para a gente ter uma recuperação, né, e uma reversão bem interessante, né, e espontânea, porque é o corpo que responde ao tratamento. Eu lembro de um dos médicos que eu atendi com Parkinson, né, um médico até muito conceituado, uma referência, porque era o único em alguns estudos aqui no Brasil, e aí ele estava preso numa cadeira de roda, com Parkinson e osteoporose. E o que acontece? Eu elaborei um tratamento para ele fazendo modulação da flexibilidade metabólica. Isso há anos atrás. O que aconteceu? Ele começou a ter força, sair da cadeira de roda e a caminhar e ter força. Porque o corpo preferiu usar o recurso para corrigir a estrutura da massa óssea. Estrutura neurofuncional, né? E estrutural. E depois, então, no segundo momento, começou a reverter e a melhorar os sintomas que eram do Parkinson, que é tudo interligado. O corpo é que se resolve.
Nem É sempre, verdade. por isso que é a diferença. Tratar a doença é tu vai ter remédio, né, para tirar sintoma, segurar um processo. Quando tu trabalha, quando a gente usa o recurso do doente, a gente vai trabalhar para que o corpo responda. Então a gente tem que desbloquear, desobstruir. E isso é uma coisa básica, é biologia celular, é canal iônico, é poro proteico, é transportador de membrana. É isso que a gente trabalha. E essa é a minha visão há muitos anos. Então, quando tu desobstrui os canais do corpo, sejam eles físicos ou é, frequenciais, né, elétricos, a gente consegue, deixa o corpo responder e usar o recurso. Aí ele começa a eliminar o que não interessa para ele, que faz mal, e aproveitar e absorver aquilo que faz mal, aquilo que faz bem. Aquilo faz Né? bem. E esse é o papel da nossa terapêutica, né? É Sim, realmente verdade. conduzir para a saúde, para a qualidade de vida, para o bem-estar, sem comprometer a vida de ninguém, apenas comprometendo o que é ruim, né? Deixando de lado o que é ruim e promovendo o bem dentro da pessoa, em todos nos seus 4 pilares, né, que compõem o ser, né, no pilar espiritual, no pilar mental, no pilar emocional e, consequentemente, no pilar físico, né, Sim. que é onde recebe tudo isso, né, todos os efeitos. Rosângela, Bom, tem alguma palavra final para não, os quero nossos agradecer. 5 milhões de espectadores? Que bom, né? Eu quero agradecer a você, assim, por essa oportunidade, né? Em primeiro lugar, eu agradeço sempre a Deus, sempre ao Eterno, e por ter colocado você, né, no nosso caminho, É a por esse missão, é a tratamento, profissão com porque missão. assim, né? Porque ela, como eu te falei, no segundo dia já ela reagiu, né? Uma reação boa para quem estava muito Uhum. paradona. A Vera está É até falando, positiva. né, que a Vera ficou assustada quando viu, porque minha mãe sempre foi muito ativa. Minha mãe fazia Uhum. exercício lá com as velhinhas da terceira idade. É, Ela carioca cuidava, não para, né? Carioca não para. fazia tudo. Ela ia para banco, para tudo, para mercado, para tudo. De repente, depois que o marido foi, É. ela tchum. Aí a Entrou gente ficou nesse muito quadro depressivo, né? assim, graças a Deus que esse quadro, né, ela teve essa melhora e a gente está vendo que cada dia ela está interagindo mais. Ela, um dia desse, uma amiga dela ligou, aí estava conversando com ela e meu irmão estava aqui. Aí ela falou assim, não, a senhora já anotei seu endereço. Já anotei seu endereço. Ah, a Aí, história do endereço. Boa. aí meu irmão olhou assim para minha cara. Aí eu falei, tá, já tá anotado. Eu anotei. Realmente ela tinha dado o endereço, né? E eu tinha anotado. Não tinha sido ela, mas tudo bem. Já estava anotado Sim, o mas endereço. já sabia que estava ali onde estava e já passou, né? Isso é Né? muito Então, assim, legal. Fico muito. várias coisas que estão acontecendo, que a gente aí, eles olham para mim às vezes assim, ela faz um comentário, eles me olham, aí eu falo, não, é isso mesmo, aconteceu isso assim, assim. Então, assim, a gente está vendo essa melhora e ela está feliz, a gente também está feliz, né? Mas Aí eu com falo, agora certeza, eu conversei com o teu irmão, né, quando a gente estava resolvendo sobre isso, e realmente ele me disse: olha, cara, eu quero é que a minha mãe melhore, minha mãe fique melhor, que ela melhore a qualidade de vida, que ela volte a interagir, que fique melhor. Nem ficar boa totalmente, mas ficar melhor do que está. Porque sim, vê, sim. né, porque para filho, né, que está ali acompanhando, a pessoa tá, tá decaindo, né, tá piorando, piorando, e a resposta ao tratamento, né, convencional que estava fazendo não estava sendo positiva, né? Então, a gente Não, precisa olhar de outra maneira. Também agradeço muito, né, a confiança e a nossa interação aí como colegas também, e uma satisfação, realmente uma realização profissional para mim ter isso, né, ter uma missão dentro da profissão, né, e poder trabalhar sempre nesse viés de olhar para o doente, para as condições do doente, para ele responder. Beleza, verdade. então, Rosângela, uma boa noite, uma boa Agradeço semana para ti. A gente está a sempre todos falando aí. também. Para o pessoal que está nos assistindo, Muito agradecemos aí obrigada. a paciência, né, de estar nos acompanhando até esse horário. Tá aí tudo de bom e muita saúde, paz e alegria para todo mundo. Amém. Obrigada aí. Tchau, tchau.